Olá, eu sou Jaqueline Carvalho, sejam muito bem-vindos ao Hub Cybertech Brasil. Hoje nós vamos gravar a nossa entrevista com o Rogério Reis, que é sócio da Safonte Reis, uma Cybersecurity Advisor. Rogério, muito obrigada por estar conosco. Obrigado, Jaqueline, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Rogério, explica para a gente o que faz uma Cybersecurity Advisor. Um Cybersecurity Advisor, ele está do lado do cliente, fazendo basicamente diagnóstico de situação, orientação em relação aos próximos passos, com base nesse diagnóstico, e acompanhamento das ações para garantir que elas serão bem-sucedidas. Bacana. Num dos seus posts nas redes sociais, Rogério, você chama atenção para a importância das empresas olharem em profundidade políticas e estruturas de cibersegurança em processos de fusões e aquisições. Por que você fez esse alerta? O alerta ali está muito relacionado ao momento de cibersegurança. Em resumo, a gente está vivendo o momento, talvez o melhor momento para o mercado de cibersegurança da história. Eu estou há 27 anos nesse mercado e eu nunca vi algo parecido em termos de crescimento da procura por projetos, por profissionais, por soluções de cybersecurity, né? Isso aconteceu por quê? Né? Existem vários motivos que contribuíram para esse cenário, mas o principal deles foi a transformação digital. A transformação digital, em poucas palavras, é você levar a tecnologia para o centro do negócio, né? Então, a tecnologia, ela passa de ser uma área de apoio para ser uma área que sustenta o negócio no seu core, de forma que um impacto no ambiente de tecnologia significa um impacto no negócio diretamente. E como o cybersecurity vem a reboque da tecnologia, para onde a tecnologia vai, né, em termos de tendências, cybersecurity vai atrás, acaba que o cybersecurity foi para o centro do negócio também. Então, o impacto, o incidente de segurança, ele impacta diretamente no negócio. A gente viu várias empresas esse ano e ano passado, empresas do varejo, indústria, dentre outras, sendo impactadas por eventos de cibersegurança, tendo resultados diretamente nos seus negócios, em termos de receita, em termos de rentabilidade, etc. Então, cybersecurity está no seu melhor momento por causa diretamente do movimento de transformação digital, né? Nesse momento de grande procura por cybersecurity, é natural que diversas empresas, sejam grandes corporações à procura de abertura de área de cybersecurity, né, da oferta de cybersecurity, seja no mercado de fundo de private equity, venture capital, e investidores em geral, é natural que exista um aumento de atividade, né, em M&As relacionados a cybersecurity. Só que M&A de cybersecurity, né, como tudo em cybersecurity, não é algo simples de ser feito. Cybersecurity é complicado desde a concepção do produto até o delivery, passando por marketing, vendas, pré-vendas, etc. Então, é um assunto muito espinhoso, vamos dizer assim, em cybersecurity. E aquele post que eu fiz foi diretamente relacionado a isso, porque a gente tem visto no mercado de M&A muitas atividades, né, de fusões e aquisições, e, infelizmente, não tiveram sucesso na sua execução. E eu brinquei lá que M&A em cybersecurity virou um triturador de executivos, né, porque você vê o tempo todo gente envolvida em processo de M&A perdendo seus postos, justamente por conta dessa complexidade natural aí desse mercado. Eu tinha entendido um pouco diferente o seu post. Eu entendi que empresas que estão em processos de M&A
precisam também olhar, além de outros fatores, como financeiro, por exemplo, como caixa, como potencial de crescimento, olhar também a área de cibersegurança. Isso porque está se tornando um fator tão crítico que incorporar bases de dados problemáticas pode também afetar o resultado do negócio. Apesar disso ser verdade, né, dado o que eu mencionei sobre cybersecurity ter ido junto com tecnologia para o centro do negócio, então se tornou fundamental que você tenha a compreensão do problema, né, e numa aquisição ou numa fusão, né, você está trazendo esse problema para dentro de casa, né? Então, é fundamental que você tenha a compreensão desse problema para gerenciar esses riscos. O post lá do LinkedIn que você citou, ele foi falando especificamente sobre aquisições ou fusões de empresas de cybersecurity, né? Projetos de M&A relacionados especificamente a empresas de cybersecurity. Entendi. Está esclarecido. Aproveitando a sua experiência como Cybersecurity Advisor, dados recentes de pesquisas de mercado apontam que as empresas estão pagando maior volume de resgates e um valor maior de resgates. E eu queria saber de você, o que você aconselha em casos de ataque de ransomware? Olha, Jaqueline, existe no mercado meio que um consenso do que é politicamente correto, tá certo? Sendo muito transparente. Politicamente correto é dizer que você não deve pagar, porque, obviamente, que você está ali entrando, vamos dizer assim, num ciclo de apoiar, né, aquela atividade criminosa. Você, no final do dia, meio que está fazendo valer a pena, né, a atividade criminosa e incentivando que aconteça, né, novamente aquilo, né, com você ou com outras empresas. Então, o Conselho Geral, qual eu concordo, né, e é também politicamente correto, é que isso não deve ser feito, não deve se pagar o resgate. Agora, cada caso é um caso, né? Pode existir uma situação que o pagamento do resgate seja o único caminho, eventualmente, depender do nível de controles de segurança que você tem implementado na sua organização, pode ser que isso seja uma realidade, né? Então, a minha resposta para você depende. Na grande maioria dos casos, você não deve pagar, né? Você não precisa pagar, né? Mas eu não fecho as portas para um caso extremo onde essa seja a única saída. E que lições de casa as empresas precisam fazer para reduzirem o impacto de um eventual ataque ransomware? Legal. Em cybersecurity não existe bala de prata, né? Não existe uma ação que você tome que vai resolver todos os problemas ou que vai minimizar todos os problemas de uma vez. Aquele conceito de segurança em camadas continua valendo até hoje, né? Então, você tem o teu ativo, que é a tua informação, né, que precisa ser protegida, e do outro lado você tem o cybercriminoso que quer acessar essa informação para fazer qualquer coisa com ela, né? Para você ter uma quebra de confidencialidade, integridade, disponibilidade, enfim, da tua informação. Então, esse cybercriminoso, ele vai utilizar de todas as táticas e técnicas para poder chegar no alvo dele, que é a tua informação. E existem, então, controles no meio do caminho que vão
dificultando ou evitando que ele chegue até essa informação, e controles que, eventualmente, se ele chegar até a informação, que evite dessa informação ser, por exemplo, vazada, sair da tua organização ou sofrer um impacto maior. Então, existe, né, nessa linha, não uma solução, uma recomendação, mas um conjunto de recomendações, né, que vão prevenir ou, como você bem mencionou, minimizar o impacto de um ataque de ransomware, porque muita gente acha que estar seguro é você não sofrer nenhum incidente de segurança, quando, na verdade, estar seguro é você, mesmo sofrendo, garantir que aquele impacto seja super reduzido, né, que você volte à tua operação normal num tempo razoável que o teu negócio suporte. Isso também é estar seguro, né, porque é utópico, né, você falar que você está 100% seguro, que você está totalmente blindado. Isso não é razoável de ser defendido, né? Então, essa é a realidade. Então, você tem que ter controles nesse sentido, preventivos, detectivos e reativos. Os controles preventivos são os controles que vão evitar que um ataque, por exemplo, de ransomware ocorra. Exemplos, você tem sistemas de EDR, que são sistemas que executam dentro dos teus endpoints, dentro dos teus computadores, sejam eles servidores, estações de trabalho, mobile, enfim, são sistemas que detectam e não deixam que aquele ransomware se espalhe, né, por dentro da tua organização, se contamine o teu dispositivo. Então, são controles do tipo, né, um exemplo de controle do tipo preventivo. Controle do tipo detectivo, que são aqueles controles que, uma vez que aquele ataque foi bem sucedido, você tem a condição de detectar que aquele ataque aconteceu, né? E, portanto, ao detectar, você tem condições de reagir. Então, você tem aí soluções de XDR, você tem soluções de CIEM, soluções que permitem detectar que aquele ataque aconteceu, e soluções do tipo de soluções de reação, de resposta, que são as soluções que te permitem reagir àquele tipo de ataque. Então, são soluções do tipo SOAR, soluções do tipo o próprio XDR, além de soluções relacionadas a processos e pessoas, né? Processos bem estruturados de resposta a incidente, time bem treinado, capacitado para executar aqueles procedimentos. E, em último caso, você tem até o famoso cyber insurance, né, que é quando tudo deu errado, você ainda tem um prejuízo residual, né, e aí você, nesse caso, tem a cobertura de um seguro cibernético. Então, existem diversos frameworks, inclusive, Jaqueline, no mercado, como um dos mais famosos, o framework do NIST, né, ou SysControls, e, enfim, dentre outros, que te orientam em diversos desses aspectos que eu mencionei para você garantir que o teu ambiente tenha um nível de segurança e resiliência adequado. Muito interessante. Só nessa sua resposta, Rogério, eu percebi que passaram por aí várias certificações aí ao longo da sua carreira, né, da sua jornada profissional. Para quem está nessa área, Rogério, o que você diria? Hoje, o profissional de cibersegurança, ele tem um brilho diferente do que foi no passado, quando, por exemplo, você ingressou nessa carreira? Jaqueline, com certeza, junto com todo esse movimento que eu mencionei no início da nossa conversa, né, de se dar mais importância para o tema cybersecurity. É claro que eu acredito que esse tema, né, essa mudança da importância, ela foi meio que forçada, né, por outras situações, mas o importante é que hoje o tema cybersecurity está na mesa dos principais executivos
das organizações. Então, toda essa mudança fez com que tudo que esteja relacionado à cybersecurity esteja mais valorizado, né? E o profissional de cybersecurity, sem dúvida nenhuma, hoje é um dos mais valorizados do mercado quando a gente fala desse mundo cibernético, tecnológico, né? No passado, como eu te mencionei, eu comecei há 27 anos atrás, né? Ali, no iniciozinho da internet, quando a gente entrava nos nossos computadores que rodavam Windows, às vezes MS-DOS ou outras tecnologias, para quem tem um pouco mais de idade, lembra que quando a gente ligava os nossos computadores, a gente nem sequer era solicitado para digitar usuário e senha. Simplesmente a gente ligava o computador e ele já estava totalmente aberto para ser utilizado. Então, obviamente que começar nessa época a falar de segurança, nem existia o termo cybersecurity na época a gente chamava de information security, né, segurança da informação, enfim, era muito mais, né, tinham muito mais pedras pelo caminho. Quer dizer, quando você falava de cybersecurity, information security, muitas vezes, mesmo em ambiente corporativo, as pessoas perguntavam para você, né, do que se trata, o que tem que ser feito, como assim, né? Muita gente achava que era coisa de Hollywood, né, de filme, achava que o pessoal estava ficando assim meio preocupado demais com coisas sem necessidade, etc. Então, era um momento totalmente diferente e a consequência disso era que os profissionais eles tinham um brilho, como você mencionou, diferente do de hoje, né? Hoje, o profissional de cybersecurity, num outro post que eu coloquei lá no LinkedIn também, não sei se você acompanhou, ele é o super-herói, né, desse novo mundo, né, onde a gente salva as empresas contra, né, os cybercriminosos, que são esses caras aí que estão escondidos atrás de máquinas, e muitas vezes nem são pessoas, são programas, robôs de inteligência artificial, enfim. Então, sem dúvida nenhuma que hoje, nesse mundo onde o cybercrime é mais lucrativo do que, por exemplo, o tráfico de drogas, né, onde as pessoas, os criminosos, conseguem fazer assaltos, vamos dizer assim, a bancos, instituições de todos os portes e segmentos do mercado, sem correrem nenhum risco físico, né, conseguem fazer um roubo em um banco da Rússia, estando nos Estados Unidos e vice-versa, né, sem precisar se deslocar, sem precisar correr nenhum risco nesse sentido. Então, é claro que, né, esse mundo que a gente, né, vive hoje, ele traz para o profissional de segurança um brilho diferente, oportunidades de todos os tipos. Hoje em cybersecurity, o céu é o limite, realmente. Bom, e você citou também, só para a gente caminhar para a nossa conclusão da entrevista, Rogério, a importância do treinamento, capacitação e treinamento, né? E eu colocaria e adicionaria o ingrediente da falta de mão de obra disponível, né? Há uma carência de profissionais desse setor. Como é que os seus clientes estão resolvendo esta equação? O problema de falta de mão de obra na área de cybersecurity é crônico, é global. Nesse mundo mais, vamos dizer assim, sem fronteira, nesse mundo mais plano, e principalmente depois da pandemia, com toda a aceleração da transformação digital, o acesso à mão de obra global se tornou um pouco mais facilitado, isso ajudou um pouquinho, vamos dizer assim, na resolução do problema, mas aí a gente ainda tem um cenário global de um gap de cerca de 3 milhões de profissionais, né? Quer dizer, faltam 3 milhões de profissionais no mercado de trabalho para fazer frente a isso tudo. Isso num momento onde a gente está discutindo inteligência artificial que vai acabar com postos de trabalho, né? Então, olha essa dicotomia, né? De um lado, muita gente preocupada que vai perder emprego, do outro,
né, tem aqui vagas pagando salários astronômicos e não tem ninguém para preencher, né? É interessante esse momento. Mas, como responder a tua pergunta, né? Essa é uma realidade, e como que as empresas estão lidando com isso? Eu acho que existem tecnologias hoje que estão, vamos dizer assim, suprindo um pouco dessa necessidade, sim. Já tem muita coisa utilizando machine learning, inteligência artificial, que faz com que você necessite de menos interação humana. Então, eu estive em Israel outro dia e tinha uma plataforma de gerenciamento, um serviço de gerenciamento de segurança em endpoint, né, em estação de trabalho, servidores, mobile, e a tecnologia ela tornava possível o que antes se precisava de um profissional para cada 5.000 endpoints, ela poderia ser gerenciada numa taxa de um profissional para cada 250.000 endpoints, por conta de toda a utilização de inteligência artificial, etc. Então, tem-se muita tecnologia que já está possibilitando que as empresas tenham várias dessas atividades de segurança necessitando de menos recursos. Existem modelos que os nossos clientes estão usando e que a gente indica para os nossos clientes de serviços altamente escaláveis, como, por exemplo, serviços gerenciados de segurança, onde você, ao invés de ter que montar toda a sua estrutura, comprar tecnologia, definir processos, tudo dentro de casa, cada empresa teria que fazer isso. Você contrata um provedor de segurança gerenciada que faz isso para dezenas, centenas, milhares de clientes de forma, né, repetitiva, centralizada, com processos bem definidos. Então, isso te permite ter, por exemplo, detecção e resposta a incidentes e até administração do teu ambiente de segurança feito remotamente por gente especializada, sem necessariamente cada empresa ter que contratar a sua própria equipe, né? Então, existem esses caminhos que são os caminhos mais comuns que as empresas estão tomando. Paralelamente a isso, existe sim a formação, né, de profissionais, seja internamente, seja por empresas do mercado, né? Tem várias empresas fomentando, né, a formação de cada vez mais profissionais para esse gap residual ainda vai existir, né? E esses profissionais, querendo ou não, estão indo para o mercado de trabalho. Agora, sendo também aí, né, realista, depois de todas essas alternativas que existem, né, como sempre, eu gosto de ser bastante realista, transparente no que eu falo, existem ainda muitas empresas no mercado que estão tentando resolver com profissionais que não necessariamente têm a especialização adequada. E isso acaba desaguando em incidentes de segurança dos mais diversos portes. A gente tem visto, porque eu atuo diretamente em grandes incidentes de segurança que acontecem aqui no Brasil, e quando a gente vai atuar, que a gente vai ver o que aconteceu, né, às vezes as empresas estão perdendo 3, 4, 5 milhões por dia, seja de perda de receita, seja, né, porque teve que pagar aí um resgate ou coisa parecida. E quando a gente vai investigar, que a gente vai entender o que aconteceu foi que coisas básicas não foram feitas, né? E infelizmente a gente percebe que essas coisas básicas que não foram feitas por puro desconhecimento da área, né? Simplesmente os profissionais envolvidos não sabiam que aquilo ali tinha que ser feito. Então, essa também é uma consequência, uma realidade que não está, o mercado não está conseguindo tratar por falta de profissional. Um alerta super importante e um desafio aí que empresas e pessoas vão ter que lidar daqui para frente. Nós conversamos com o Rogério Reis, que é sócio-diretor da Safonte Reis. Rogério, muito obrigada pela nossa conversa. Por nada, Jaqueline, foi um prazer. Estamos à disposição quando precisar.